Que tipo de cabo que tu precisa? O Thiago até já comprou, vai chegar, sei lá, domingo, acho. Segunda. Ah, bom. Não sei Que qual é o cabo cabo. é que não me falta aqui, mas tem que ver qual. Eu tenho. Eu não sei te dizer qual que é. Sei lá, que liga o monitor no notebook. Boa Pessoal, noite, meus irmãos. Graça e paz, queridos irmãos. Tudo na bênção de Deus. Olha aí, que maravilha. E o povo está chegando. Vamos lá, com a graça de Jesus. João Que Paulo, bom, meus irmãos. Boa noite para todos vocês. Já chegaram com os microfonezinhos tudo mutado já, né? Tudo no mute. Não precisou nem pedir, né? Olha só esse povo. Que bom, que maravilha. Bênção de Deus, meus irmãos. Coisa boa. Mais uma quarta-feira, estamos juntos aqui. Família Vetel, que bom. Estou vendo aqui o Eduardo, aqui pela primeira vez. Eduardo estava conosco no culto de domingo, aí já está com a gente aí também. Que bom, Eduardo. Deus te abençoe. Sim. Maravilha. Quem mais que está aqui? Deixa eu ver. Olha aí o Enio, aí, meu irmão Enio. Aí, conectando conosco também na primeira quarta-feira. Que maravilha. Que bênção de Deus. Olha aí, ó, que bênção, queridos. Coisa boa. Tempo precioso que Deus tem nos concedido. Estamos voltando, né? Ainda que não viemos totalmente, completamente, mas estamos voltando aí aos pouquinhos, estamos vindo para os nossos cultos presenciais. Isso é bom, isso é bênção. Glória a Deus por isso. Nós vamos já, sem demoras, nós já vamos começar o nosso encontro. Eu vou pedir para Jura, por favor, Jura, abra o teu microfone, se possível, e fazer a oração inicial para nós começarmos aqui orando, então, entregando esse momento, esse tempo aí diante de Deus. Por favor, tenha bondade. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por esse dia, pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Deus, nós te agradecemos e agora como igreja, nós queremos te pedir a tua bênção sobre esta reunião, que o Senhor esteja nos dando a tua graça para que o teu Espírito Santo esteja aqui conosco, Pai, abençoando a tua palavra e tudo que for falado aqui, Senhor, que seja para a honra e para a glória do teu nome. Nós entregamos tudo nas tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, minha irmã. Bênção de Deus. Maravilha. Queridos, vocês já viram, né, que eu estou com o violão aqui na mão, né? Então eu vou começar hoje aqui, o louvor vai ficar violão, pastor. Minha função. Qual é a marca do violão, pastor? Foi um que o irmão Moisés um dia presenciou. Esse aqui, olha aí, ó. Não, foi a igreja. Foi a igreja, não foi eu. A igreja, verdade, verdade. Mas é esse aqui, ó. Aí, ó. Irmãos, e nós vamos começar então aqui cantando o cântico do nosso cantor, que a Cris disse que ela não lembra. Eu acho que alguns aqui talvez vão lembrar, ou talvez para alguns até a primeira vez. O cântico ele tem 5 estrofes, não dá para a gente cantar 5. Nós vamos cantar só a primeira e depois nós vamos cantar a última estrofe. 195 é o Vida por um Olhar. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele diz: vida eterna eu te dou. Pois então, pecador, considere esse amor, vê Jesus que na cruz expirou. Viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele diz: vida em mim acharás. Agora a quinta estrofe. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele diz: vida eterna eu te dou. Nunca perecerás, crendo em Cristo Senhor, segurança em Jesus
gozará. Bebe, viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim achará. Amém, queridos? Hein? Lembravam desse cântico ou não? 195? Ô, Jesus da glória! O cântico é longo, né? A gente tem que cantar só 2 estrofes, porque são 5, na verdade. Mas eu gostaria que ainda, porque a gente é eclético, né, irmãos? A gente canta cânticos, talvez até do nosso cantor, que o Eduardo aqui está pela primeira vez, que está se achegando conosco aí, né? Nós cantamos cânticos também, os mais cotidianos, né? Enfim, que está na mídia. Claro que esses mais novos, né, irmãos? Eu não conheço nenhum. Não sei, aliás, eu conheço, mas não sei tocar nenhum deles. Na verdade, é isso, né? Então, eu queria cantar um cântico que ele não está no nosso cantor, mas eu sei que é conhecido de todos vocês, que fala, né? Tua fidelidade é grande. E nós vamos cantar esse cântico como uma oração, Senhor. A fidelidade do Senhor é grande. Aleluia. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Pela última vez, vamos cantar todos juntos. Aleluia, tua fidelidade. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Grande é tua fidelidade. Aleluia. É nessa fidelidade, Senhor, que nós colocamos, ó Pai querido, a nossa fé. Nós somos infiéis, é verdade. Às vezes, ó Pai, nós falhamos, ó Deus querido, em sermos fiéis a Deus como Tu és fiel a nós. Pai, ensina-nos, ó Deus querido, a ter compromisso, Senhor, também nesta aliança com fidelidade, em nome de Jesus. Que a Tua graça, a Tua boa mão, Senhor amado, seja sobre nós. Que as misericórdias do Senhor, que são justamente a causa de nós não sermos consumidos, seja sobre nós também a cada dia, a cada momento, em nome de Jesus. Prepara os nossos corações. Ó Deus, queremos receber de Ti essa noite uma porção da Tua palavra. Queremos estar juntos aqui como família, como igreja, e que a boa mão do Senhor nos conduza hoje e sempre. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém, queridos. Bênção de Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, nesse momento, eu combinei com o pastor Rui, que foi o nosso
pregador do final de semana, no domingo, para que ele também esteja refletindo, então, ruminando, refletindo na palavra. E eu peço a gentileza, Cris, pode abrir o microfone do pastor Rui. E mais uma vez, para quem chegou depois das nossas saudações, bem-vindo a todos os irmãos, as irmãs também, em nome de Jesus. No final, a gente retoma aqui para mim poder dar recados e alguns avisos importantes aí pela frente. Certo? Pastor Rui? Boa noite. Gostaria de saber se todos estão me ouvindo bem. Todo mundo aí com um sinalzinho. Moisés estava encarangado lá. Eu estava esperando esse momento com muita ansiedade, muito gostoso estar aqui. Estou vendo a Simone, que antes tinha fotografia de tinha foto, acho que era de um porquinho da Índia, era isso, Simone? A Simone disse que era, mas bonitinho, digo, um porquinho da Índia está na tela, oh, que coisa boa. Mas depois veio a Simone. Meus irmãos, esse encontro à noite, ele tem um nome, ou pelo menos a gente dá um nome interessante para ele, que é ruminar. Ruminar tem a ver com uma coisa que os bovinos fazem, né? Eles comem bastante, eles enchem a pança, e depois de eles comerem bastante, eles vão se sentar num determinado lugar. E como eles têm 2 estômagos, coisa que eu gostaria de ter, mas não dá, né? Não rola. Então, eles passam a comida para o segundo estômago e ficam lá mastigando. E eu sempre me maravilho, eu sempre me assombro, né? Que se vocês pararam para pensar, os bovinos, né? Eles comem absolutamente só vegetais, eles são vegetarianos. E eles transformam vegetal em carne. Eu acho que é uma coisinha interessante, né? Eles são uma máquina que Deus construiu que transforma vegetal em carne. Depois nós comemos a carne e a utilizamos, carne e gordura animal que veio do vegetal e veio através dessa ruminação, né? Veio através desse processo que eles passam muitas horas. E a minha ideia é, talvez tenha, eu estou vendo 1 ou 2 aqui que eu acho, não sei, se chegou a ouvir no domingo, quando nós estávamos falando a palavra de Deus, mas eu gostaria de retomar e realmente eu vou necessitar, eu vou precisar que vocês participem. Eu não tenho nenhuma intenção de fazer uma pregação de 40 minutos aqui. Realmente eu gostaria que vocês ouvissem e começassem tanto quanto possível, que os corações de vocês e as mentes, né, não só o coração, mas a mente, começassem a questionar, a perguntar, ou a se lembrar, ou a fazer ligações. Enfim, nós falamos domingo, quem estava lá, quem ouviu pela internet, o tema era Eu sei que tu me ouves. Entrou alguém aí, não tem problema. Eu sei que tu me ouves. E quando eu terminei de falar, eu li o texto, porque na verdade o texto diz, eu sei que tu sempre me ouves. Contei a história dos nossos antepassados criados num ambiente todo especial, e contei que eles tinham alguma coisa que às vezes nos passa despercebido, mas o texto é claro em dizer que eles ouviram o andar de Deus. Eu procurei transmitir, interpretar esse texto, percebendo que eles não ouviam só uma voz, aquela voz fantasmagórica, vindo das nuvens, ou aquela voz de trovão, aquela voz de águas, como muitas vezes lemos no Antigo Testamento que Deus se comunicou através disso. Não era a voz de um meteoro caindo, não era a voz de uma tempestade,
Nós temos textos da Bíblia, e é bem conhecido aquele texto, que Deus não estava na tempestade, Deus não estava no fogo, Deus não estava no vento, mas Deus estava talvez todo mundo aí está fechado, eu vou dizer, estava na brisa suave. E me chamou muito a atenção que esse nosso antepassado, o primeiro antepassado, junto com sua esposa, eles ouviam o andar de Deus, ouviam uma coisa que a gente chama de farfalhar. Desculpe aí, é uma palavra bem engraçada, né? Mas é farfalhar das folhas. Ou seja, eles ouviam o movimento de Deus andando no meio das folhagens, das plantas, de que aquele jardim, porque o nome era jardim, tinha plantas, e muitas, e talvez muito lindas, nós ainda temos plantas muito mais lindas, diz que eu não sei interpretar tão bem assim, mas diz que nem Salomão, na sua maior glória, se vestiu como um lírio. Às vezes me parece que o lírio é tão simples, mas olhando bem a gente percebe que ele tem uma beleza muito diferente de qualquer coisa. E Adão tinha essa possibilidade de ouvir não só a voz de Deus nos ouvidos reais dele, não apenas a sua imaginação, e nem apenas a sua sensação de que Deus estava falando com ele, mas ele ouvia a voz, o andar, o movimento de Deus naquele lugar que nós chamamos de Jardim do Éden, e aqui não vamos poder discutir mais sobre isso, mas era um ambiente todo específico e especial. E quando ele desobedece, esse homem e essa mulher são banidos desse ambiente. Para esse ambiente eles não podem voltar. Tem um querubim, é uma classe de anjos, não sabemos mais do que isso, mas extremamente poderoso. Nada no universo seria capaz de derrubá-lo ou fazê-lo retroceder, e Deus coloca 2 querubins na entrada desse ambiente e o homem não pode voltar mais para lá. E a causa e a consequência que eu ressaltei neste domingo, ressaltei naquele momento, é que o homem se torna surdo e também mudo. O que eu quero ressaltar aqui é que acho que muitos de vocês sabem que a maior parte dos surdos, eles não são mudos. Eles não têm problema nenhum com a laringe, com o esôfago, com as cordas vocais. Eles não falam, especialmente aqueles que nasceram surdos. Eles não sabem falar, eles não oralizam. Não tem nenhuma fonoaudióloga aqui, né? A Elisama não está aí. Acho que não. Eles não oralizam, eles não falam porque eles nunca ouviram. A Elisama tá? Então, Elisama, querendo te manifestar, abre o som aí. Eles não oralizam, eles não aprendem a falar. E eles são surdos. Claro que hoje aprendem a falar a língua de sinais, Libras, internacional, cada um tem a sua. E também existem muitos casos de pessoas que ficaram surdas depois de já terem ouvido, depois de já serem ouvintes. E elas desenvolvem uma capacidade grande ou pequena, depende, né, de ler os lábios, fazer leitura labial, e sobrevivem com isso. Onde é que eu quis chegar? Que nós não ouvimos mais a voz de Deus no nosso tímpano. Eu falei no domingo sobre estribo, martelo e bigorna. Nós não a ouvimos mais. Quem a ouve, porventura, terá alguma experiência particular, singular, única e exclusiva. Não é para a igreja. Não é para a igreja na terra. Nós ouvimos Deus falando quando lemos a Bíblia. E quando alguém, como a minha esposa, que está aqui do meu lado, lê para mim todo dia a Bíblia de manhã em voz alta,
Ouvimos a voz de Deus em voz alta, diretamente no meu tímpano. Eu estou ouvindo a voz de Deus porque eu estou lendo a Bíblia, palavra inspirada. Mas nós estamos e ficamos surdos e mudos. Se não lemos a Bíblia, se não ouvimos a Bíblia, o nosso pecado, chamado desobediência, nos tornou surdos à vontade de Deus. E, por outro lado, temos uma grande dificuldade em acreditar que Ele nos ouve. Porque já que a gente não ouve a voz da gente, quando iniciamos aqui o teste nesta noite, tinha o meu notebook ligado e o celular da Neide ligado na reunião. Eu falava e eu ouvia 2 vezes a minha voz. Dava uma reverberação. Tivemos de desligar o celular da Neide, porque eu falava e 1 segundo depois vinha a minha voz de novo ao meu ouvido. Ou seja, eu falo com Deus, nós oramos como os cristãos, né, utilizam a terminologia orar em todo tempo, falem com Deus, mas sempre passará na nossa mente, ou mais ou menos, porque depende da fé. Será que Deus está me ouvindo mesmo? Será que Ele me ouviu? Quando Deus responde algum pedido em especial, responde totalmente, a gente sai gritando e diz, bom, Deus me ouviu. Isso é certo, né, pastor? Se Ele respondeu certinho, Deus me ouviu. Se Ele respondeu parcialmente, Deus me ouviu. Alguma coisa Ele não entendeu ou eu não entendi, mas Deus me ouviu. Mas quando Deus não responde e demora para responder, aqueles que têm experiência, e eu agora me valho da experiência do pastor Gerson, quando Deus demora para responder, a nossa alma fica ansiosa. Será que Ele me ouviu? Será que eu falei direito? Será que eu pedi direito? Porque normalmente a nossa oração é de pedir e nós realmente temos que nos acostumar a agradecer, mas mesmo quando a gente agradece, dá uma sensação, mas será que Ele ouviu que eu agradeci? Será que eu mereço que Ele tenha me ouvido? Eu mereço tanto que Ele me ouça? Deus tão grande e forte que me ouça? E nós então conversamos no domingo que sim, que quando Jesus, a Neide vai ler agora em João, quando Jesus ora em voz alta, Ele fala uma coisa fantástica que me chamou a atenção. E agora vamos ouvir para retomar esse texto. Então, é João, Evangelho de João, capítulo 11. Eu vou iniciar do 40 até o 43. Isso. Repetindo, Evangelho de João 11, do versos 40 ao 43. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Basicamente, entre dezenas de textos que estão aqui na minha preparação, mas é fantástico como Jesus diz: Pai, eu sei que tu me ouves. Eu sei. Eu tenho fé que tu me ouves. Mas eu estou dizendo isso em voz alta para que eles creiam que tu me enviaste. Para que eles creiam que tu podes ouvi-los também. E essa capacidade de acreditar, de realmente acalmar a alma
de realmente nos trazer paz, é acreditar que Deus nos ouve, mesmo quando nós não ouvimos nossa própria voz, porque ela pode ser por essa coisa fantástica que é o pensamento, né? Podemos orar silenciosamente, podemos falar com Deus silenciosamente, não precisamos gritar, né? Ele diz, eu não sou surdo, né? Pode falar tranquilo, pode falar baixinho. A mínima palavra que nós elevemos a Deus, e não precisa ser palavra, pode ser uma palavra, a chamada palavra não dita, a palavra não sonora. Lembram do exemplo que eu dei? Quem lembra? Talvez o pastor Gerson estava lá. Quem lembra que eu falei sobre a besta humana? Ele não falou. Ele não disse, Senhor, agora eu reconheço, e daí Deus o transforma de novo em ser humano. A gente fala muito em lobisomem, e lobisomem existe. Existiu só um, Nabucodonosor. Ele foi o verdadeiro lobisomem. Mas é interessante que o texto bíblico diz que ele levantou os olhos. Deus o ouviu e restituiu a humanidade dele, porque ele perdeu a humanidade, ele já não era um ser humano normal, ser humano, e restituiu toda a glória e o poder dele, e aí ele, então, glorifica e louva a Deus. Então, vejam, o que eu estou querendo trazer é que exatamente essa palavra muda, essa palavra não sonora que saiu de dentro de Nabucodonosor foi ouvida por Deus. A Neide está me colocando, né, que se nós transportarmos para nós agora, quem de nós está numa situação tão difícil agora? Nenhum. Eu acredito que de vocês, nenhum. Mas sei que tem crentes no mundo que esta hora estão apanhando, estão sofrendo, estão sendo castigados, estão sendo mortos. E o texto da Bíblia, Deus falando conosco, nos diz que muito provavelmente eles não consigam fazer uma oração longa, bonita, engenhosa, detalhada e com palavras bonitas como farfalhar. Eles não vão poder dizer isso, né, pastor Gerson? Talvez eles só tenham um gemido. Eles só tenham e o texto bíblico, a palavra de Deus nos diz bem claro. Ele traduz, o Espírito Santo traduz esse gemido, traduz essa dor como uma fala que Deus ouve e responde. Tá certo que ele não responde quando a gente quer, esse é o nosso grande problema. E não responde do jeito que a gente quer. Tenho absoluta certeza disso, irmãos. E também, eu lhes diria que temos que tomar um pouco de cuidado quando pedimos coisas a Deus. Deus, me torna espiritual. Deus, eleva o meu coração. Deus, me torna sábio. E eu posso dizer para vocês que não existe um caminho de sabedoria, um caminho de espiritualidade que não envolva a dor, que não envolva o sofrimento, que não envolva a aflição, que não envolva temor, pastor Gerson. Este é o testemunho de todos os apóstolos nos quais nós baseamos a nossa fé. É incrível como Paulo era assassino e Deus o chama para ser apóstolo. E ele diz uma coisa que pode ser parecida como agora eu vou me vingar de ti. Agora tu vais ver, agora tu vais saber o que eles sentiam. O que ele diz, pastor Gerson? Que eu estou te usando agora como, né? O que ele diz para Paulo? Ele diz o quê? Eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer por causa do meu nome. Oh, glória! Oh, glória! Nós, pastores, sabemos disso, não sabemos, pastor? Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer. Será que Deus é realmente cínico? Será que realmente ele estava se vingando? Absolutamente, não vou discutir isso.
o caminho da sabedoria, da espiritualidade, do crescimento, passa pela dor, passa pelo sofrimento, passa pela angústia. Não há outro caminho. No mundo tereis aflições, ponto. E o meu texto, eu queria relembrar, e agora gostaria que vocês começassem a abrir os microfones e falar, ele vem exatamente dizer que o ser humano tornou o seu coração endurecido, seus ouvidos entupidos e ficou de má vontade para com Deus. E ele não ouve, não percebe, não sente. Nós cristãos, digamos, costumamos dizer na igreja, eu estou sentindo Deus aqui. Que bom, irmão. Vou ser bem claro para você. Que bom, irmão, que você está sentindo. Mas eu não sinto muitas vezes, não. E eu tenho que continuar andando. Por causa da fé. O que me restou é a fé. E a fé que Jesus Cristo me traz através do Espírito Santo. Quer eu sinta, quer eu não sinta. Ah, mas que eu cheguei mais perto de Deus por causa da dor? Sim, irmãos. Eu diria felizmente sim. Mas dizer que eu sinto a toda hora, não, eu não sinto. Agora eu posso ouvir. Posso ouvir sempre que eu abro a Bíblia. E eu gostaria que, ditas estas palavras que são a essência, que vocês pudessem trazer algo da vida de vocês sobre essa questão de ouvir, de falar, de sentir, para enriquecer este momento e eu não faça aquilo que eu não quero, que é fazer uma segunda nova pregação. Vamos lá? Então, pastor Rui e demais irmãos, é interessante isso. Eu costumo sempre até usar um exemplo que eu aprendi já faz muitos anos a respeito do que é a palavra de Deus, o que é a nossa fé e o que são as nossas emoções, porque a Bíblia diz bem claramente: eu sei que sempre me ouves. Essa é uma certeza da palavra. Ou seja, nós temos que ter essa convicção de que Deus sempre ouvirá as orações. Só tem uma coisa que separa o nós do Senhor, que são realmente os nossos pecados que fazem separação. Quando nós confessamos e os deixamos, alcançamos misericórdia. É assim que Salmos diz. Mas eu costumo usar um exemplo de que a palavra de Deus é uma locomotiva de trem. E ela vai com vagão ou sem vagão, não importa. A locomotiva vai sempre andar e ponto final. Então, com base nisso, a Bíblia, ou seja, a palavra é essa locomotiva. Eu coloco a minha fé, né, na palavra, porque eu sei que a palavra vai puxar a minha fé. Em terceiro lugar, vem um vagãozinho chamado emoções, que são sentimentos. Porque às vezes eu estou sentindo alguma coisa, às vezes eu não sinto nada. Às vezes eu estou extremamente emocionado, porque o ser humano ele tem uma capacidade de sair do amor ao ódio em segundos. Ele consegue fazer isso. Não sei como, mas ele consegue fazer. O ser humano é assim. Ele consegue cometer crimes passionais, né? Então, umas coisas que a gente às vezes não é que não entende, a gente entende porque é ser humano, mas isso é emoção. São emoções, melhor dizendo. E eu não posso pôr emoções, porque emoção não é não é locomotiva. Emoção não é o que puxa o Senhor, a palavra. Não, o que realmente nós precisamos entender que nós vamos, se a Bíblia diz que ele sempre nos ouvirá, ele sempre nos ouvirá. E eu preciso crer nisso. Mesmo que às vezes pode ser que eu estou sentindo algumas coisas, às vezes não. Claro que eu, como sou bem latino, é bom sentir, eu gosto de sentir, é muito bom, né? Mas tem dias que a gente levanta, né, irmãos? Não sei vocês, né? Mas aí a gente usa aquela gíria, né? Dormir com os pés destapados. Pode ser que seja. Mas vai ter dias difíceis, vai ter dias que realmente vai dar tudo errado. A pergunta é simples. Nesse dia que deu tudo errado, né? Deus deixa de ser Deus? A palavra deixa de ser palavra? Ele se afastou de nós porque deu tudo errado? Não. Eu sei que sempre me ouves. Eu acho que é aí que nós temos que colocar a nossa fé. É na palavra do Senhor. Nós temos que firmar bem a nossa fé naquilo que o Senhor mesmo disse, nesse sentido. Ok? Devolvo a palavra, pastor Roy. Eu quero agora ouvir outros, porque a dúvida
não é somente nossa, mas é daqueles com quem falamos, meus irmãos. Quando alguém nos traz alguma coisa, será que eu consigo dizer, e eu falo por experiência também, não é por livros, mas será que eu consigo dizer para aquela pessoa acreditar que mesmo naquela situação em que ela se encontra, e que mesmo ela achando que Deus não ouve, pastor Gerson, Deus a está ouvindo? Eu acredito que esse é um ponto aqui que a gente pode, ou seja, mas ele é pecador, ele é terrivelmente pecador. E o texto diz, né, que Deus não ouve a pecadores. Lembram desse texto? O camarada é curado, o cego é curado, lá o coxo é curado, e daí eles perguntam, quem foi que te curou? Como é que é? Como é que é a história? E ele repete para eles, escuta, para aí, vocês que são doutores da lei, vocês sabem do seguinte, Deus não ouve a pecadores. Então vocês têm que saber quem ele é, porque se ele é um pecador, ele é um ninguém. Então tá certo, vocês não conhecem porque ele é um João ninguém que está se fazendo de Messias, se fazendo de curandeiro. Mas se ele foi ouvido por Deus, então ele não é um pecador, então ele é igual a vocês. Ele é justo, ele é perfeito. Perceberam, meus irmãos, onde eu estou querendo levar? Ele é justo, ele é perfeito, ele é igual a vocês. Que história é essa que vocês não conhecem ele? Não estou entendendo. Vocês querem ser discípulos dele também? Eu estou resumindo todo o conjunto daquela história. E fica a pergunta, que eu, de novo, gostaria que outra pessoa falasse, que mais alguém aí expressasse. Deus ouve o pecador, sim. E ele espera que se arrependa. Esse é um grande problema de discussão teológica que não é o nosso lugar aqui. Não, mas alguns vão... Né? Por que Deus continua a pregar sabendo que aquela pessoa não vai se converter nunca? Não. Deus pode até saber qual será a reação daquela pessoa, mas ele jamais deixa de dar oportunidade para ela, até o último segundo da vida dela. Porque lá no julgamento, talvez ele pudesse dizer, pois é, Deus, eu não te ouvi durante toda a minha vida, mas naquele último minuto, se tu tivesse mandado um pastor, um irmão, um membro da igreja, uma senhorinha, uma música para mim, eu teria me convertido. Eu teria aceitado a tua palavra. Por que tu não falou no último minuto? Então eu respondo sempre para os meus alunos quando brigam com essa coisa de calvinismo, arminianismo e vai, não precisa pregar, precisa. Eu sempre respondo, do lado de Deus ele sabe quem vai aceitar ou não, mas do nosso lado nós não sabemos. Então até o último momento da vida, o homem é ouvido por Deus. Mesmo que ele não veja a resposta. Mas ele é ouvido por Deus. Senhor, tem piedade. E morreu. O que nós acreditamos pela palavra? Deus ouviu. Pastor Rui, só um detalhezinho que é importante, né? Porque às vezes a gente pode interpretar, e está bem corretamente essa questão, porque quem se afasta, né? Veja bem, né? Quem se afasta são as pessoas. O Senhor, ele é imutável. Deus não se afasta. Quem se afasta são as pessoas por causa do seu pecado. É por isso que a Bíblia diz, o que nos afasta, não é o que afasta Deus de nós, é o que me afasta do Senhor. Agora, quando eu estiver lá no pó, lá no buraco, lá praticamente caminhando em trevas, e eu clamar ao Senhor, ainda que eu esteja ali, né, na cruz, eu sei que vou ter uma entrada ao paraíso. Pelo menos é isso que a gente vê com o ladrão. Porque ele volta, ele faz o caminho. O Pai é imutável, Deus é imutável. Então, eu acho que é importante a gente salientar, porque senão daqui a pouco quem pode se salvar, né? Porque visto que todos nós somos pecadores, né? O fator principal é esse. Na verdade, quem se afasta, ou seja, o pecado faz com que nós saiamos. Quem sai do jardim é o homem. Quem sai do caminho é o homem. Quem se afasta, de novo, é o homem. Por isso, esse homem precisa, onde ele está, seja no maior
sei lá, né? Tamanho do seu pecado, ele precisa clamar ao Senhor para que ele volte. Por quê? Porque eu sei que sempre me ouves. Deus não vai deixar de ouvir. Jamais, em hipótese alguma. Essa é a palavra dele. Bom, ficamos eu e o pastor Gerson aqui numa boa conversa e eu quero que alguém... Ó, a Cristiane já... Vai lá, Cristiane, comanda aí. Comanda aí. Marco, Simone, Thelma. Vamos lá. E a Isabel? Deixa eu me desmutar aqui. Você consegue me ouvir bem? Perfeitamente. Ok. Então, eu era um dos poucos presentes lá na igreja lá também. Prestei bastante atenção na pregação do pastor Rui. Muito boa, por sinal. E eu queria ressaltar mais uma coisa a respeito da surdez. A comunicação entre humanos, ela já é difícil. Nem sempre aquilo que eu falo é aquilo que você entende. Às vezes eu falo a coisa com uma intenção, ou com uma tonalidade de voz, ou de uma maneira que a pessoa interpreta de outra. Então, comunicação é uma via de duas mãos. Então, normalmente, o que acontece é que a gente não entende também a voz de Deus, mesmo quando a gente lê a palavra, mesmo quando a gente escuta a palavra. Então, não consegue interpretar da maneira que Deus interpreta. Do contrário, do humano para Deus, ele consegue interpretar a intenção do coração. Então, às vezes eu oro, Senhor, me dá saúde. Aí Deus constrói uma academia na frente da tua casa, um mercado de produtos naturais, e tu não entendeu muito bem, que tu tem que fazer também por ti para ter saúde. Então, de novo, nem sempre aquilo que eu ouço, eu consigo interpretar. Mas Deus, pelo contrário, não importa o que eu fale, ele consegue interpretar e nos dá a oportunidade de ouvir. Quanto mais eu ler a palavra, quanto mais eu tiver intimidade, mais fácil eu vou entender. É uma questão assim do ouvir. Isso é a mesma coisa que o ouvido de músico, né? Quanto mais o músico ouve a melodia, quanto mais o músico consegue ouvir a música, mais afinado ele consegue perceber, né? Consegue perceber e interpretar. Era essa Marco, desculpe se eu te interrompo, mas eu preciso apenas dizer, quem é casado, quanto mais tempo de casado, mais a gente sabe o que tu estás contando. Eu estou com 30 e quantos? Olha, disse que é 33 anos de casado. E nós podemos dizer tranquilamente, sem uma exposição que se torne inadequada, mas nós podemos dizer que ainda se fala e ainda se diz, eu não te entendi. Com 33 anos eu não te entendi. Às vezes eu digo, mas como que tu não me entendeu? Estava tão claro para mim. Para mim era... Não, eu não te entendi. Então, quem é casado tem esta exata noção de como nós ficamos em relação a Deus. Ou seja, surdos e mudos. Eu falo, mas eu te falei, eu te disse que era para encontrar no lado sul. E tu foi exatamente no outro lado do supermercado. Não, mas não era, mas né? Agora eu estou vendo alguém aí que está se rindo aí. É ou não é verdade, irmãos? Compartilho dessa ideia, pastor. Mas não adianta, passaram-se 30 anos, 40 anos e nós continuamos com as nossas surdezes e as nossas incapacidades. Claro, com o tempo a gente vai se conhecendo melhor, vai se suportando melhor, tem vezes, é claro, que a mulher não precisa falar, nem o homem precisa falar. A gente se surpreende, e vocês e os outros aqui, quando ela traz alguma coisa, quando responde alguma coisa, quando faz alguma coisa, que você estava pensando nisso. Mas isso é a convivência, é a vivência que dá. Agora, continuamos com problemas de ouvir e de falar. Deus não tem esse problema, isso que eu queria deixar bem claro, nem no último segundo e nem na pior espécie de ser humano que possa haver. Ele ainda quer ouvi-lo. Era isso aí, Marco. Compartilho do vosso pensamento.
Já também anunciando, já que esse mês nós completamos 30 anos de casados também. 30? Ok, vai fica o bolo aí. Tá todo mundo batendo palma aí. Nós já... E mesmo assim, abração. E é bom, né? Às vezes um olhar basta e também, às vezes, parece que são mundos diferentes, né? Normalmente, com o passar do tempo, os olhares vão superando, né? Os olhares... Mas nunca, e eu vou ser bem claro aqui, nunca deixa de existir dois mundos diferentes que uma hora ou outra se chocam. Eu falei uma coisa e você me entendeu totalmente outra. Talvez com 100 anos de casamento a coisa ficasse um pouquinho mais tranquila, mas eu não sei se eu aguento. Próximo. Quem é o próximo? Vai, Simone, que eu não consegui te abrir aqui. Então, a questão de ouvir Deus falar, eu entendo que não se trata de estribo, martelo e bigorna. Até a palavra fala que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, acredito que o ouvir é um ouvir diferente dessa orelha aqui. Não é esse ouvir de estribo, martelo e bigorna. Então, essa palavra, ela entra no coração, né? Diz ali que a semente entra, a terra é o coração e a semente é a palavra, né? E eu acredito, pela palavra, que ela é cheia de exemplos, de muitas descrições de um coração que expressa emocionalmente, com choro, com riso, se agradando, se irando, tendo várias reações que demonstram como está o coração, que são as emoções. Isso é bem aberto, é bem claro e está sempre presente. Eu lembro dos discípulos na estrada de Emaús, que estavam tristes pelo que estava acontecendo em Jerusalém, né? Porque a esperança de Jerusalém, que era Jesus, tinha morrido e o próprio Jesus andava com eles. E depois que Jesus se manifestou, eles também manifestaram um outro tipo de sentimento. Então, assim, como Deus age no coração, que é a sede das emoções, eu acredito que é bem importante essa parte. Não tem como separar essa parte. E sentir, querer sentir, é uma necessidade boa. A gente tem mesmo que querer sentir e buscar isso. Buscar sentir a presença de Deus, porque é como a criança pequena, que sempre quer estar com a mãe, com o pai. Ela tem essa necessidade, assim, da presença do pai, da presença da mãe, que aquilo satisfaz, preenche. E a criança pequena, ela não é plena, né? Ela depende muito do pai e da mãe. Então, esse sentimento de desejar Deus, assim como uma criança pequena, eu acho que agrada muito o pai. Eu acho que a gente realmente tem que ter isso, né? Se não tiver assim, eu acho que tem alguma coisa errada. Tem que buscar isso. E tem sim, eu acho que Deus se agrada muito, assim, quando a gente expressa isso, que está triste, que está preocupado, ou que está alegre, ou que está desejando alguma coisa. Todas as histórias bíblicas eu vejo relato da expressão de como está o coração. E, aliás, Deus age no coração, né? Então, aí é a minha contribuição. Isso. Simone, só precisamos deixar claro uma ou duas ou três coisas. Primeiro, a voz que nós ouvimos audível hoje para toda a igreja, para todos os irmãos, para toda a comunidade, a voz de Deus direta e objetiva no estribo, enfim, no ouvido, é a voz que está registrada na Bíblia. É isso que eu quis dizer. Isso não significa, isso não quer dizer que você não ouça essa voz não sonora
do Espírito Santo falando no teu interior, que a gente chama de coração, que a gente sabe que não é no coração. O coração é um órgão que eu espero não precisar trocar. Vocês continuem orando, porque já estão falando em trocar e eu não quero saber disso. Imagina pegar o coração de um homem que foi estrupador de crianças. Como é que eu iria, né? Não dá. A gente tem esse medo, esse temor infundado, esse temor, né? Vou pegar o coração de quem? Porque hoje se faz transplante. Então, realmente, Simone, você tem razão. Mas é preciso lembrar que o que eu estou ensinando, o que eu estou colocando é que Deus nos ouve sempre e nós podemos ouvir Deus falando aos nossos ouvidos através da leitura da Bíblia, através de uma mensagem profética dita explicitamente para alguém, especificadamente para alguém, só para essa pessoa, porque o que é para a comunidade, o que é para o mundo, a mensagem do Evangelho, que é para todas as igrejas do mundo, já está na Bíblia. Não temos mais nenhum profeta para dizer o que vai acontecer. O que vai acontecer está na Bíblia. Eu apenas quero contar para você, Simone, para todos que estão me ouvindo, que existem momentos, e muitos momentos, em que Deus nos fala das mais diversas formas e nós não percebemos. Sim, é bom que a gente queira esse ouvir, né? Que a gente busque estar atento à voz de Deus em várias coisas que acontecem ao nosso redor. E isso é a história de todos os cristãos há 2000 anos. Olha, eu não ouvi a voz de Deus, mas eu percebi que era Deus falando comigo quando aquela pessoa disse isso, quando tal fato aconteceu. E eu vou contar para vocês que há bastante anos atrás, uma pessoa que seria colocada psicologicamente, que seria determinada por nós como demente, como uma pessoa fora de si, como uma pessoa, como se diria, Neide? Um translocado? Eu não sei qual as palavras aqui seriam as melhores, mas eu jamais vou esquecer que essa pessoa, eu estava parado embaixo de uma marquise, estava chovendo muito forte, essa pessoa passou molhada, suja, fedorenta, talvez, eu não senti nem cheiro, num estado lamentável, ela se virou para mim e falou um monte de coisas. E eu preciso dizer para vocês que depois que ela falou, e enquanto ela falava, eu pensei, Senhor, eu acho que é tu que está falando comigo. Fantástico, não? Totalmente diferente de tudo, mas aconteceu e não foi só comigo, irmãos. Então, Simone, você tem razão. Né? Nós gostamos de sentir essa brisa suave, esse falar interno, esse falar que não bate no ouvido, mas que movimenta todo o nosso ser interior e sentimos a dor, tristeza, ânsia, colocamos perante Deus e ouvimos o retorno dele, mas o exercício fundamental que eu estou trazendo aqui é o exercício da fé em saber que mesmo que eu não tenha essas reações, que são boas, que são naturais, mas que não acontecem sempre. A Neide já vai ler um texto. Mas que mesmo que eu não sinta isso, e mesmo que eu não possa dizer para aquela pessoa que eu estou aconselhando, ou falando, ou evangelizando, que ela diz que ela não está sentindo nada, eu possa saber pela fé que Deus está nos ouvindo. É isso, Simone. Então, legal que você contribuiu. A Neide vai fazer uma leitura e passamos para o próximo. Não, é só para relembrar o próprio Davi, né? Primeiro ele fala que o Senhor é o pastor dele e nada vai faltar, né? Em verdes pastos, né? Quer dizer, então ele contempla toda a beleza de Deus, de todo o jardim, todo o refrigério que Deus dá. Mas ele lembra que se ele estiver no vale da sombra da morte, ele não temerá mais mal algum, né? Então, às vezes as sensações boas que a gente quer ter com Deus
em algum tempo a gente não vai ter, né? Que é o vale da sombra da morte. Que muitas vezes muitas pessoas sentem depressão, muitas pessoas sentem tristeza, mas saber que Deus está nesse momento. E nesse momento, muitas vezes, a gente não vai sentir alegre, a gente não vai sentir o coração ardendo, mas a gente vai saber, pela fé, que mesmo nos lugares tristes, mesmo no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quer dizer, isso é fé, né? Vamos passar para o próximo, não sem antes eu dizer que nós, seres humanos, e a Cris deixou a Simone aqui na minha tela, então ainda vou utilizá-la como, né, como referência, só para dizer o seguinte: Simone, não são poucas as pessoas que trazem para nós, e é a experiência pessoal de nós termos a sensação, e depois você pode trabalhar com isso, de você se perguntar, será que foi Deus que me respondeu ou será que foi minha imaginação? Não responda agora, né? Mas essa luta, esse bloqueio é herança do nosso banimento, é herança da nossa expulsão do ambiente do Éden. Nós nos tornamos surdos e mudos e não conseguimos sequer saber algumas vezes se realmente foi Deus que falou ou se foi nossa imaginação. Porque vai dar tudo certo, eu vou e ela vai ser isso e vai aquilo. E depois, mas será que eu não imaginei isso? Então isso é uma condição humana, Simone. É a nossa humanidade pecadora, é a nossa queda, é como nós nos tornamos depois que nós fomos banidos do Jardim do Éden. Mas eu preciso passar para o próximo, porque o tempo está... Só um detalhezinho aqui, irmãos, como eu estou né, não sou o anfitrião, né, mas a Cris é. O Rogério, se eu não me engano, acho que é o último nome ali, né, Cris? Que tinha não notado, sei, né? deve ter mais um. Bom, tá, que seja. Eu acho que o Rogério é o último nome. Então, nós fechamos ali com a última participação do Rogério, porque o nosso horário já se esgotou daquilo que havíamos previsto. Tá bom, irmãos? Depois eu quero dar alguns recadinhos ainda. Pode falar o Rogério? Rogério não, acho que é o próximo. É eu, a Thelma. Oi, Thelma. Assim, pastor, eu tenho, assim, duas experiências muito marcantes nesse negócio de escutar a Deus. Uma, eu estava nova convertida e eu ouvi claramente como Samuel, Thelma, eu cheguei a acordar o Carlos para perguntar o que ele queria. E ele disse, eu não estou dormindo, não falei nada. E eu dormi e acordei de novo com a voz de Deus me chamando. E eu sei que era porque eu comecei a sentir muito forte uma vontade de orar pelo pastor Lima. Foi numa época em que o pastor Lima estava com problema de visão e ainda estava dirigindo. Ele viajava, fazia viagens ainda de carro. E naquela mesma, foi num dia de semana, no domingo, eu perguntei para ele sobre aquele dia, como é que estava aquela noite. Ele disse, realmente, naquela noite eu estava dirigindo, eu estava na estrada. Então, quer dizer assim, mesmo nos tempos de hoje, a gente ouve a voz de Deus audível. E a outra experiência que eu tive foi de falar com uma pessoa que estava em coma. Já estava, pela que eles falam, ele só tinha o ouvido mesmo. Ele não tinha mais, era meu pai. E eu conversei com ele, disse para ele, pai, Deus ainda está te segurando aqui, porque ele sabe que tu conhece a palavra e que tu precisa receber ele de novo no teu coração. Porque tu ficou meu pai ficou muitos anos afastado da igreja, filho de pastor, né? E naquela hora, que a enfermeira, inclusive, passou uma enfermeira e disse para mim assim, o que tu tá falando com ele aí? Ele não tá te ouvindo? Eu digo assim, mas eu sei que meu pai tá me ouvindo. E o meu pai vai ouvir. E aí eu falei, eu vou orar por ti, pai. E eu orei com ele. Nessa hora, correu uma lágrima no olho dele. Eu saí dali, 2 horas depois ele faleceu. Então, eu creio que ele ouviu o que eu falei. E ele teve um reencontro com Jesus. Porque aquela lágrima que correu, eu sei que foi o clamor da mente dele, chamando o Pai. Então, a gente ainda ouve Deus audível. A gente ainda consegue falar com ele pela mente. E a gente consegue... Muitas vezes a gente não escuta. É diferente de ouvir. Ouvir é físico.
E escutar é interpretar o que está se ouvindo, é sentir, é formular o som dentro da gente e fazer com que esse som se reverbere ou seja compreendido. Então, assim, são coisas muito importantes. A gente ainda ouve Deus falando audivelmente, a gente ainda consegue falar com Ele pelo Espírito. E a gente não pode perder isso. E isso a gente tem que passar para os outros. A gente tem que dar esses testemunhos, a gente tem que sentir. Aquilo que a gente sente, a gente consegue passar para os outros. Porque a verdade que a gente vive, as pessoas sentem quando é verdade. E era isso que eu tinha para falar. Eu vou então, antes que o pastor finalize, Thelma, Simone e todos que estão ouvindo, sim, nós podemos ouvir Deus. São situações particulares, específicas, que demonstram exatamente que Deus não desistiu de nós. Ele chega ao ponto de falar nos nossos ouvidos claramente para cumprir o seu desejo. E eu vou pedir para a Cris, segura aí, eu preciso de 30 segundos. Há muito tempo atrás, eu tenho a história no meu coração de um homem que Deus acordou de noite e disse, vai na casa daquele irmão. E esse homem disse, estou ouvindo a minha imaginação. Deus o chamou de novo, vai na casa daquele irmão. Ele disse, bom Deus, se é tu, eu não vou ir na casa daquele irmão, porque quem sou eu? Não sei nem falar. E aquele homem é um grande líder, aquele homem é poderosíssimo. Ele voltou para a cama, eu estou diminuindo a história, tá, gente? Ele voltou e Deus disse, vai na casa daquele homem agora. E ele disse, bom, não tenho o que fazer, porque a voz não era só interna, era audível, era nos tímpanos, sim, Simone. E ele foi, e ele chegou a tempo de evitar um assassinato. Ponto. Então, sim, experiências pessoais e testemunhos pessoais, sim, existem, mas continua aquela o nosso ruminar. Deus não desistiu de nos ouvir, Deus fala conosco. A Isabel queria falar, não sei se vai dar tempo. Deixa, irmão, uma outra oportunidade eu falo. Já está avançada a hora, como o pastor disse. Obrigada. Não, tudo bem. Eu tudo bem. Agora depende da crise do pastor. Não, na verdade, nós queremos que a irmã Isabel e depois o Rogério ainda, né? Só para não ficar outros mais na fila. Essa foi a... Por favor, irmã Isabel, por favor. Vai lá, Isabel. E depois ainda tem o irmão Rogério. Tá, eu tinha justamente separado esse Salmo 23, verso 4, que a Neide acabou de ler, que é mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Então, a minha experiência é... Eu estava passando por uma aprovação muito grande, muito longa, e eu orava e parecia que a minha oração não passava do teto do meu apartamento. E um dia, eu não lembro se eu liguei para o pastor Lima ou se ele me ligou para saber como é que eu estava, como é que a minha família estava. E eu disse para ele, nitidamente, pastor Lima, Deus não está ouvindo a minha oração e eu vou jogar a toalha. Esse foi o termo que eu usei. E aí, aquele jeito dele, né, no telefone, parou um pouquinho e disse assim, mas a irmã sabe que a irmã não pode jogar a toalha. Aí eu disse, saber eu sei, mas eu estou cansada, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Não estou conseguindo dar conta desse problema tão grande. E ele me disse assim, e quando a gente não dá conta, o que acontece? Aí eu lembrei, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
E eu respondi isso para ele. Ele disse, então, para de orar. Dá um tempo na oração. O Espírito Santo vai interceder por ti. Não desiste, não joga a toalha, porque ele vai interceder por ti com gemidos inexprimíveis e tu vai receber a bênção. Tem paciência, persevera. E sabe, irmãos, eu pensei, repensei, me humilhei mais e mais na presença de Deus, busquei mais e mais a presença de Deus e recebi a bênção. Não no Amém. tempo que eu queria, Amém. não no tempo que eu queria, nem com a rapidez que eu queria, mas ela chegou e chegou maravilhosa, chegou surpreendente. Amém. E até hoje eu não posso me esquecer disso, então eu queria só contar isso para os irmãos. Que Não Deus esqueça. ouve, Deus ouve. Não esqueça nunca, não esqueça nunca. Essa é a base, é isso que a Simone, é isso que todo mundo está trazendo. Não esqueça nunca. Rogério, então? Rogério, o teu áudio não está conectado no teu celular. Pega o da Simone. Isso. Para que serve? Pega o da Simone. Olha aí, ó. Ah, agora sim. Ativar. Ok. Ah, deu. Ok? Ok. Então eu não aguentei, né? Tive que vir. Que bom. Essa questão assim, não dá para, né? Porque essa questão assim, eu me lembrei de uma experiência que eu tive, um testemunho com os irmãos, né? Sobre Deus ouvir orações. Certa vez eu estava no trabalho conversando com uma amiga, né, uma colega, e ela falando dos problemas dela, sérios, assim, de decisão profissional. E aí daqui a pouco eu olho para ela, me vem um coração assim, você já falou isso com Deus, já orou com Deus? Mas ela não é cristã, né? E ela disse, Rogerinho, eu já tentei, mas ele não me ouve, Rogerinho. Ele não me responde. Ele não me responde. Eu já tentei e ele não me responde. Aí eu disse, só um pouquinho. Aí eu peguei, eu estava com a Bíblia ali no meu lugar de trabalho e abri no Isaías 59, 1 e 2, que diz que o braço do Senhor não está em curto, que não possa salvar, nem os seus ouvidos, que não possa ouvir, mas que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Amém. Sabe o que ela me disse? Rogerinho, eu não sabia. Eu não sabia. Aí disse, não, então tá, ok. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos orar. Aí a gente foi para um canto do trabalho e oramos, né? Aí fiz uma oração, conduzi a oração com ela e tal. Amém, então, Deus te abençoe e tal. Siga no trabalho. Aí no outro dia, ela veio para mim e disse, Rogério, ele respondeu. Respondeu. E interessante, Deus falou com ela num sonho. E Deus, ela mesma interpretou para mim. Ela disse que foi o nosso gerente falando com ela que ela devia dar mais um tempo e tal. E ela mesma interpretou, me contou o sonho e interpretou, sabe? Então, eu deixo aqui esse testemunho, né, sobre Deus ouvir. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. É bem isso. Pastor Gerson, eu acho que chegou o seu momento de novo. Por mim, eu ficava aqui, irmãos. Tô sem nenhum problema. Tô sentadinho no calorzinho aqui. Tá certo, meus irmãos. Tá certo. Que bênção. Glória a Deus, pastor Rui, pela palavra. E até eu quero aqui talvez até fomentar, né, aos nossos irmãos aí, né, para que a gente também esteja conectado na nossa EBD, porque na EBD, irmãos, a gente sempre troca ideias e conversa. Isso é muito bom. E que coisa boa que a gente pode crescer uns com os outros, ouvir os testemunhos, né? Bênção de Deus, pastor Rui, que o Senhor continue a te usar e te direcionar em nome do Senhor Jesus. Bênção de Deus a palavra. Meus queridos irmãos, aqui, claro, amanhã, quinta-feira, eu sei que tem gente que vai... Alguns já estão, né, na ativa, no trabalho, outros ainda não, né? Tem que sair de casa, que eu quero dizer, né? Por isso que eu também, quando a gente começou a se propor, né, a fazer esse momento, nós
propomos no nosso coração de fazer essas reuniões em 1 hora, na verdade. O que eu queria avisar antes de nós orarmos aqui, no final, é que amanhã vai ser algo inédito. Nós vamos tentar fazer algo. Veja bem, tentar fazer algo. Então, se der errado, irmãos, a culpa é do coronavírus. Não tem nada a ver conosco se deu errado, tá? O que acontece amanhã? Nós queremos, amanhã, fazer o culto de oração na igreja, né? Nós vamos fazer lá na igreja e, ao mesmo tempo, no Zoom. É uma experiência nova. Nós vamos ver se vai ser possível a gente fazer esse link. Vocês vão receber o link da reunião, claro, sempre. Só que, ao invés de nós fazermos nas casas, já temos, se eu não me engano, 18 pessoas já para amanhã confirmados, me parece que é isso, para amanhã de noite, no culto presencial. Tá? Então, o culto de oração, como vinha acontecendo, né? Isso aí, já me deu um okzinho. O culto de oração, da maneira como vinha acontecendo, talvez vai sofrer um pouquinho de alteração, porque ele também será este culto que a gente está fatiando, na verdade, né? O culto de domingo. Terça tivemos ontem já pela tarde, acho que tínhamos mais ou menos esse número de pessoas. E amanhã vamos fazer também o nosso culto presencial e pelo Zoom. Então, se deu errado, eu já falei, a culpa é do coronavírus, não tem nada a ver com a gente. Né? Nós vamos experimentar, vamos fazer uma experiência para ver se vai dar certo. Esperamos que dê, eu acredito que toda essa tecnologia aí, graças a Deus, a gente vai conseguir fazer essas duas funções, tá, irmãos? Esse é o primeiro aviso. O segundo, nós vamos manter as programações, por enquanto, as programações virtuais, como elas estão acontecendo. E se alguém ainda tem aquela agenda que nós tínhamos, bolado lá em novembro de 2019, neste domingo pela manhã seria o nosso encontro, nossa reunião de unidade. Fato é que nós não vamos fazer essa reunião no domingo. Então, a minha intenção é que, passado o domingo, venhamos a fazer a reunião da unidade na próxima quarta-feira, se der tudo certo. Eu já digo assim, irmãos, porque ontem quem estava assistindo o Tio Viri aqui na live, né, desligou, teve que voltar, a internet é uma bênção, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Eu acho que são esses os nossos avisos principais agora, tá? Não temos nenhum outro aviso, nós vamos ter um momento de oração. Eu acho que é isso, eu não sei se faltou alguma coisa, por favor, me ajudem aí os nossos irmãos. Eu acho que é isso aí, né? Só reforçar, pastor, que o formulário para inscrição nos cultos da semana está aberto ainda, né? Foi enviado no Betel News. E quem quiser participar tem que correr lá para colocar o seu nome, porque está fechando já, principalmente no final de semana, né? No domingo. Mas está disponível ainda. Obrigado, Cris. Boa, bem lembrado, boa informação, tá bom, irmãos? Então já está lá. Eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos, como alguns irmãos já fizeram, inclusive, né? Eu tenho dificuldade com o formulário. Liga para a gente. Liga aqui no meu telefone pessoal, liga no telefone da igreja, marca o nome. Eu, por exemplo, já tenho 4 pessoas para o culto de domingo que me ligaram. Acho que até nem botei na lista ainda. Agora tu falou, me lembrei, viu? Que bom esses avisos que agora eu me lembrei que alguém me ligou. Né? Tem 4 pessoas que me ligou pedindo, põe meu nome que eu não tenho acesso ao formulário lá. Faça isso, meu irmão. Tá? Faça isso que a gente vai te colocar no culto. Lembrando que são 2 horários. Um às 17 e outro às 19. Tá? São 2 horários no domingo. Então, escolha um dos horários que fique melhor. A pregação, a palavra vai ser a mesma. Então, não adianta estar por aquele, por esse, né? A palavra vai ser a mesma ministrada. Tá? E eu peço a gentileza de que façamos isso. Irmãos, nós vamos orar para encerrar esse momento, em nome de Jesus. E não é que eu gosto, não é que eu cante, irmãos, ou toque, né? Mas é que eu gosto, né? É diferente. Tem gente que canta e toca muito bem, tem gente que gosta, eu sou daqueles que gostam, né? Mas diante da palavra que foi ministrada, o Deus que fala, o Deus que não se cala, e apesar das vezes de nós sermos às vezes rebelde, né? Porque eu digo literalmente, nós muitas vezes nos rebelamos contra as orientações de Deus e achamos que Deus não está nos ouvindo. Eu achei muito legal o testemunho que a Isabel falou, né? Que às vezes a gente olha assim, joguei a toalha. E eu lembrei, quando ela falou isso aí, eu me lembrei quando eu joguei a toalha do ministério, em 97. Eu não era pastor, eu não era nada, mas já tinha feito seminário em Campinas e não concluí o seminário naquela ocasião, em 97, e eu acabei desistindo. Eu disse, eu não vou fazer mais isso, eu vou, sei lá, vou ser advogado, vou ser engenheiro, vou ser médico, vou ser qualquer coisa, mas esse negócio de pastor, teologia, não era comigo. Só que, irmãos, quando eu falei isso, eu disse assim, isso não está certo. Eu sei que Deus me chamou.
E eu fiz uma oração quietinho no banco da igreja onde eu estava, uma outra igreja, nem era a nossa igreja, né? E nunca mais me esqueci daquele dia, porque eu orei em silêncio. Um pastor lá que eu nem conheço, nunca vi na minha vida, né? Estava numa igreja diferente, estava pregando, e eu disse assim: Senhor, se tu estás aqui me ouvindo, eu queria que esse camarada parasse de pregar agora e cantasse a música, aquela que eu gosto. Olha só que petulância, né, irmãos? Que petulância. Mas Deus foi tão misericordioso, e o homem que pregava, o pastor que pregava, ele parou de pregar. E aí ele pediu lá para um irmão: olha, irmão, faz um som, porque Deus está mandando cantar uma música aqui para alguém aqui no culto. Jesus amado, tremi tudo, irmãos. A música foi a seguinte: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. E aí, quando ele terminou de cantar toda a música, eu não vou cantar a segunda parte, o Senhor começou a falar através dele, né? E ao meu coração, né? Sem dúvida. Falas assim comigo porque tu não me conhece. Porque se tu me conhecesse, tu não falaria dessa forma. Eu te escolhi para a obra que eu tenho chamado. Vai e faça. Nunca mais questionei se eu tinha um chamado diante de Deus. Foi a última vez, em agosto de 97. Nunca mais fiz isso. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor? Se alguém quiser manifestar o seu pedido, colocar no chat ali para a gente orar, em nome de Jesus. E nós vamos encerrar já com essa palavra de oração, em nome do Senhor. Eu vou pedir a gentileza pro Cris. Ô, Cris, tá aí do ladinho da Keren aí. Cris, eu queria que tu fizesse essa oração para a gente, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se temos alguns pedidos aqui, acho que ninguém colocou no chat, mas se alguém quiser mencionar, abrir o microfone e fazer a menção do pedido, irmãos, fique à vontade. Por mais que hoje não é culto de oração, amanhã que a gente vai colocar aquela lista toda, né? Mas fique à vontade de colocar aqui para a gente, aqui, sem problema nenhum. Pode escrever no chat ali. E eu vou pedir para o Cris, então, fazer essa oração para nós. Não temos pedidos. Amém. Vamos dar um minutinho aqui, Cris. Só um minutinho. Claro. Podemos ir? Tem a Cris e o Cris, tem os dois aqui. Tem a Cris, podemos ir a Cris. E agora, o Cris. Vai orar, então. Por favor, Cris. Certo, irmãos. Vamos estar orando, então. Pai, nós te damos graça, Senhor, porque estamos reunidos aqui, Senhor, e podemos entender, Senhor, que de tantas formas nós podemos ouvir a Tua voz, Senhor. Que possamos, Senhor, em cada falar Teu, Senhor, nós entendermos o que Tu quer falar aos nossos corações, Pai. Nós colocamos, Pai, nossas vidas em Tuas mãos, Pai, pedindo, Senhor, que Tu cuide de nós a cada dia, pedindo, Senhor, sobre cada pedido de oração, sobre cada necessidade de cada irmão nosso, Senhor. Nós te pedimos que Tu venhas, Pai, sobre a vida de cada um, Senhor, tocando, Senhor, e abençoando naquilo, Senhor, que precisa, que necessita, Senhor. Nós te damos graças, Pai amado, porque não é uma pandemia, Senhor, que nos afasta da Tua presença, Senhor. Porque nós estamos, Pai, continuamente diante da Tua presença, Senhor. Que possamos seguir, Pai, firmes, Pai, fortes, Pai, nessa fé, nessa certeza, nessa caminhada, Pai, contigo, Jesus. Eu te dou graças, Pai, por tudo que Tu tens feito e vai fazer em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém. 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 Obrigado, Cris. Deus abençoe. Amém. Antes de nós abrir os microfones, eu sei que a Cris, agora a Cris vai pedir para a gente tirar uma fotinha, né? Estou sabendo. Já estou domando esse negócio. Então, por favor, abre aí as suas câmerazinhas.
Vamos abrir, dar um sorriso bonito para ficar registrado na foto. Ó, irmão João Pullman abriu lá, que bom. Todos prontos? Feito, pessoal. Vou abrir os áudios agora. Obrigado, meus irmãos. Uma boa noite para todos vocês. Podem abrir aí os seus microfones antes de nós acender as luzes da igreja. Fala, mano. E que aquilo é o hamster. Pastor Gerson, Pastor Gerson, antes de ti, Abraão também regateou com Deus. Não te preocupa. Gideão regateou com Deus também, não foste o primeiro, viu? Copiei o exemplo dele. Ah, tá aí, ó. Esse é o porquinho da Índia. Olha que maravilha. Esse é o porquinho que tava na... Eu vi um porquinho, eu vi sim. Muito bonitinho. Olha aqui pra ti, Arthur. Ó, quem é esse? Quem é essa? Mostra aí, Cris. O bichinho agora aí. Pera aí. Arthur, pra ti aqui, Arthur. Olha aqui pra ti. Olha o gatão. Direto de Cachoeirinha. Gatão pirata. Não dá pra ficar junto esses daí. Apareceu até o cachorro da Thelma. Ah, cadê o cachorro da Thelma? Antes apareceu. Deus, gatinho da Lia. Os gatinhos da Lia devem estar puxados pra lá e pra cá. Foi assim. Cadê o cachorrinho da Thelma? Cachorrinho lá, pastor. Aonde? Onde é que tá? Pera aí. Me acha? Oh! Olha só. Oh, cadê? Essa é a Pandora. Tá muito fofo hoje, tá muito fofo. Olha só. Os gatos. Cadê a Lia com os gatos? Tem um bichinho em casa, mas olha isso. Ó. Também tem uma gatinha aqui, ó. Mas essa eu acho que é uma gatosa. Tem vários segundinhos aí na tela, hein? Olha aí. Ah, tá aí, olha o gatinho da Lia. Tá acordado. Coitado do gatinho, tá amassado. Não, ele estava dormindo. Tava dormindo, mas que bom. Tava dormindo, né? Trabalhou demais. Quase não dorme o gato, né? Dorme o gato. Só fica dormindo. Adeus. Gato vai ficar com Informação, é fome. família. Família do Eterno. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Noite. Obrigado, irmãos. Valeu muito. Estava conosco aí, Eduardo. Foi muito bom. Estava muito bom. Boa noite. Deus abençoe todos vocês, meus irmãos. Amém, amém, amém. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite para todos vocês aí. Deus abençoe. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Eric. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Pode desligar a luz aí. Pode Tchau, desligar Thiago. a Um luz abraço. aí. Tchau.